Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. E se eu te disser que a cura dos seus problemas está em esquecer eles um pouquinho? Bom, antes de começar, aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. E hoje eu quero falar sobre Vou Te Receitar um Gato, da Shio Ishida, que é um livro daquelas ficções de cura, literatura de cura, que ficou bastante popular pós-pandemia, por motivos óbvios, e que, sinceramente, nunca funcionou muito comigo. São livros que, geralmente, eu acabo abandonando. Muito porque ficção de cura tem uma história que ela pretende não te agredir, tem soluções muito simples para problemas complexos, e é muito mais uma literatura voltada em você sentir e se sentir bem, né? Ela quer que você se sinta muito bem e quer que você esqueça dos seus problemas por um tempo enquanto você está fazendo aquela leitura. Ela é quase uma coisa meio escapista, apesar de eu não gostar muito dessa palavra, né? Mas ela promove ali um ambiente onde você vai parar de pensar nos seus próprios problemas e se concentrar ali em alguma coisa que vai fazer você se sentir melhor. Vou Te Receitar um Gato segue muito nessa linha, mas ele tá entre os meus livros favoritos do ano de 2024. E aí depois que eu lancei o vídeo semana passada, eu fiquei, nossa, eu não falei desse livro e ele tá no meu top 3. Então eu vou falar com um pouquinho mais de profundidade desse livro. Aqui a gente vai ter 5 histórias que elas são diferentes entre si, os personagens geralmente não se conhecem, e todas elas gravitam em torno de uma clínica onde um médico atípico vai te dar uma solução atípica para os seus problemas, mas seu problema vai ser solucionado. Então, durante 5 histórias, a gente vai ter um desenvolvimento bem igual entre as histórias, que é muitas vezes uma apresentação do problema ou já a ida da pessoa até a clínica, o médico receitando um gato específico para tratar aquele problema, a pessoa lidando com esse gato e a mudança de perspectiva do seu problema, e depois o processo de devolver o animalzinho para a clínica e com isso conseguir seguir a sua vida em frente com um outro bichinho mais para frente, ou apenas realmente sanando aquele problema principal, aquela dor principal que ela está sentindo. O que me atrai nesse livro, obviamente, são gatos. Eu gosto bastante, sempre gostei desde criança, minha família sempre gostou muito de gatos. Então ter essa perspectiva do animalzinho na obra me ajuda a não ficar tão focado na solução simplória dos problemas complexos, mas também me ajuda a encarar a parte do realismo mágico, um realismo fantástico da história, com mais naturalidade. Como o pilar central dessa história acaba sendo essa clínica atípica, a Shio Ishida precisa fazer com que essas histórias se amarrem de alguma maneira, né? Precisa fazer com que tudo tenha um ponto em comum para você não ter aquele, descolamento assim da realidade quando tá passando de uma história para outra. Então toda a parte de quem é esse médico e a sua secretária mal encarada, o que é essa clínica, onde ela tá, porque essa clínica desaparece depois que o problema das pessoas é resolvido, mesmo ela estando eternamente no mesmo lugar. Tudo isso é o pilar central dessa história. Então, mesmo que ficção de cura não seja o meu gênero favorito, na verdade está bem longe disso, esse caminhar ao fundo me ajudou a me manter engajado com essa história, o que eu acho que pode ajudar bastante para quem às vezes está tendo o primeiro contato com ficção de cura, para quem já tentou outros livros desse estilo e não funcionaram para a pessoa. Eu acho que ele tem uma camada extra ali que te ajuda a seguir lendo, a seguir se encantando com a história.
Acho que vale dizer que se você não é fã de gatos, se você não é apaixonado por animais, né, se você não é pai de pet, talvez esse livro, mesmo com o realismo fantástico, não funcione para você. Porque a questão principal de todas essas histórias é que a solução do problema das pessoas está em a pessoa olhar menos para si e mais para o seu entorno. Geralmente quando a pessoa para de olhar tanto para o problema e começa a olhar para a situação em torno, como ela se sente, como as outras pessoas reagem a ela, como o contato com um animalzinho ajuda ela a socializar mais ou dar uma atenção maior para questões familiares. Todas as vezes em que essas pessoas que têm problemas, óbvio, não são nenhum problema que você fale, meu Deus do céu, chama a Polícia Federal, qualquer coisa assim, mas todos esses problemas de ordem mais social e psicológica acabam sendo resolvidos quando a pessoa tira esse foco, essa grande lente do seu problema e começa a focar no seu entorno. Começa a perceber que tem uma rede de apoio, começa a perceber que socializar às vezes ajuda a gente a superar as outras questões, como dar mais atenção para a família e etc, né? Outras questões, reconhecer os sentimentos de outras pessoas. E os gatinhos, apesar dos 5 contos, né? Porque são 5 histórias curtas, são 5, né, enxertos ali de história, os gatos eles têm personalidades muito diferentes. O que, para quem gosta de animal, é sempre muito bom quando a gente vê que não tá dentro de uma... É sempre aquela mesma caixinha, porque a gente sabe que, né, cada animal, assim como cada ser humano, ele tem uma personalidade muito única ali, daquele lar, daquele convívio. Então ele vai te cativando por isso, ele vai te cativando mostrando que do mesmo jeito que existem animais com as mais diversas personalidades, e isso não é um demérito para esses animais, também não é um demérito para o ser humano lidar com as personalidades mais diferentes possíveis na sua realidade, né? Você vai lidar, vai ser obrigado a lidar com pessoas com as mais diferentes personalidades e tá tudo bem. Eu acho que no fim das contas acaba sendo muito um livro que a mensagem final é: vai ficar tudo bem, não pense tanto sobre isso, não fica queimando seus neurônios, olha aqui um bichinho fofinho para que você possa se distrair, criar um hobby, ter uma experiência de vida um pouco menos estressante. O que eu acho engraçado é como esse livro fez tanto sucesso. Aqui no Brasil, inclusive, eu estava lendo uma matéria que ele passou de 50 mil cópias vendidas, o que é bem significativo para um livro, e inclusive agora no ano de 2025, agora em janeiro, o segundo livro, né, o Vou Te Receitar Outro Gato, já foi publicado pela Intrínseca, também você já consegue comprar e ler. Ele já chegou na minha casa, porque eu comprei obviamente, então vamos ver se até mês que vem eu consigo trazer o que eu achei dessa segunda experiência, porque a história daquele pilar central de o que é aquela clínica, quem são aquele médico e aquela enfermeira que o ajuda, enfermeira / secretária, quem eles são, essa história continua no outro livro e a gente, né, não teve todas as respostas nesse aqui, mas também é um livro que, se você falar assim, eu vou ler este e se eu gostar eu leio o segundo, a história que está aqui se basta, porque todas as 5 histórias se bastam e a mensagem central permanece. E ele é tanto um sucesso que agora em 2025 ele vai ganhar uma versão em mangá pela Kodansha, ainda não saiu, se eu não me engano estava previsto ali para fevereiro ou março começar a serialização, então é aquele tipo de livro que vai ganhar várias versões, né? Vai ter a versão em livro, vai ter a versão em mangá, não duvido se já tem ou em algum momento vai ter uma versão em dorama ou em filme, parece que vai ser bem um negócio que as pessoas vão ter um certo apego. Eu tenho um certo apego, eu falando desse jeito assim, mais crítico, parece até que eu não gostei do livro, mas eu gostei bastante. Mas as pessoas vão criar esse apego porque você termina todas as histórias
mais positivo do que você entrou nelas. Você termina com um coração um pouco mais leve. Eu acho que esse é o charme desse tipo de literatura, que nunca tinha funcionado comigo e dessa vez acabou funcionando. A nossa edição, ela tem a tradução da Eunice Suenaga, que aí zero reclamações com a tradução, ela é incrível, muito bem feita. É uma leitura muito fluida, são 224 páginas, você consegue ler isso aqui, sei lá, em 2 dias no máximo. Eu preferi ler um capítulo por dia, então levei aí uma semaninha para terminar o livro, porque eu fui lendo, né, do começo ao fim cada capítulo com os animaizinhos. E a gente tem na nossa edição as ilustrações da Nicole Bustamante, que são são ilustrações para nossa edição. Elas são super bonitinhas e detalhadas do gatinho exatamente daquela história que a gente vai acompanhar. São maravilhosas, não vou mostrar todas porque senão perde a graça, mas você consegue ter um vislumbre do animalzinho e todo o trabalho editorial por trás, então eu acabei gostando bastante da nossa edição brasileira. No que se refere às informações gerais, então ele tem 224 páginas, é publicado pela editora Intrínseca, saiu agora em julho de 2024, o Vou Te Receitar um Gato, e o preço de capa dele, como ele teve uma tiragem alta, eu tava olhando, tá ali em torno dos R$50, que, né, considerando os preços atuais de livro, acaba sendo bastante em conta. Mas acho que é isso, é aquele livro que não vai lhe agredir em nenhum momento, também não vai requerer de você grandes desafios de leitura ou grandes capacidades de leitura. É um livro muito fácil de ser lido, tematicamente muito inofensivo e que você sempre vai sair mais positivo do que entrou de cada uma dessas histórias. Talvez o maior risco depois de você ler esse livro é que você acabe com muita vontade de adotar um gatinho. Então é algo que pode acontecer. Mas eu acho que é isso, eu fiquei muito feliz de uma literatura que não funcionava comigo ter encontrado um livro que funciona, e o motivo ser porque eu gosto muito desse realismo mais fantástico, e aí tem isso na história para me mover, o que mostra que, né, dentro de um gênero a gente pode ter várias ramificações diferentes ou entroncamentos com outros gêneros que vão nos encantar, então para mim foi bastante positivo. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de dar uma olhada no vídeo recomendado aqui no seu lado direito, se inscrever na bolinha do lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê. Tchau, tchau. Beijo.